Sábado, dia 22 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem. Vamos falar do quê? Falar sempre do mesmo? Talvez. Mas são coisas importantes que precisam ser ditas. Por quê? Assistimos, então, nesse final de semana, uma das maiores aberrações jurídicas já vista no Brasil. Já vimos muitos casos recentes de criminosos sendo liberados pela Suprema Corte Brasileira, criminosos que foram presos em flagrante, saindo pela porta da frente das delegacias ou dos presídios por ordem da Suprema Corte. Já vimos criminosos recebendo de volta produtos ilícitos que, segundo a corte, foram pegos de forma indevida, sem autorização judicial. Todo esse tipo de coisa nós já vimos. Já vimos pessoas processadas e presas pela Lava Jato, pelo Mensalão, sendo soltos com mais de 400 anos de prisão decretada. Já vimos devolução de dinheiro para essas pessoas que devolveram, naturalmente, através de delações, inclusive, para diminuírem suas penas, e esse dinheiro está voltando para as mãos dessas pessoas como que se nada tivesse acontecido. Tem até alguns desses que vão sair candidatos agora, em 2026. Só que nunca vimos uma mãe de duas crianças menores, e menores mesmo, né? Eu não sei ao certo, mas na faixa etária aí de 3, 4 anos de idade, ser presa, estar sendo condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com um batom uma frase em uma estátua de pedra. Muito bem, esse é o crime dessa pessoa que, segundo a corte, cometeu um ato de atentado ao Estado Democrático de Direito, uma tentativa de golpe no Brasil, e a imprensa não se manifestou para apontar esta ultrajante decisão. Parece que nós estamos nos acostumando a aceitar esses fatos como normais, né? Um presidiário que pegou mais de 400 anos de prisão, podendo sair candidato em 2026, como Sérgio Cabral. Um outro que pegou mais de 30 anos e nunca usou uma tornozeleira eletrônica, como José Dirceu, podendo sair candidato em 2026. E não se pode ver Jair Messias Bolsonaro saindo candidato em 2026 porque ele ousou fazer uma reunião com embaixadores enquanto era presidente da República. Esse é o crime, né? Abuso do poder econômico, porque, segundo a Corte Eleitoral, ele fez essa reunião em um ambiente público, que foi o Palácio da Alvorada, ele sendo presidente. Esse tipo de situação pode passar a ser considerado normal para um país atrasado como o nosso. Sim, somos um país atrasado. E não adianta ficarmos com essa firula, o Brasil é belo, o Brasil é lindo, é rico, a natureza é bela. Isso tudo nós já estamos carecas de saber. Eu já estou careca, Já sabemos disso desde pequenininho. Isso já não é mais novidade. O que temos que assumir de fato é que o nosso país, enquanto nação, ou seja, pessoas, no todo, somos considerados um país que não vale nada. Claro que existe uma gama enorme de cidadãos de bem, evidentemente. Não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio. Só que lá fora
quando eles falam de Brasil, eles não querem saber que tem gente boa dentro. Eles olham o Brasil como coisa ruim, como país da farra, país da anarquia, país das mulheres fáceis. Essa é a visão que muita gente tem lá fora. Porque eles não sabem o quão difícil é levar a vida nesse Brasil. Homens e mulheres que levantam de madrugada para saírem para trabalhar com uma marmita na mão para poder trazer o jantar para casa. Mas lá fora, todo mundo acha que é o país do carnaval, do futebol e da farra. Porque o nosso sistema político transformou o Brasil nesta visão que existe para os gringos, de forma geral. Tá? E nós aqui dentro estamos aceitando tudo isso com naturalidade. Chiamos, reclamamos, né? Colocamos a camisa verde e amarela, vamos domingo de manhã fazer a manifestação, mas na segunda-feira volta tudo a mesma coisa. Não é possível imaginar que uma situação dessa possa continuar para sempre. Claro que não. Uma hora a coisa vai mudar. Não existe tragédia permanente. A gente está cansado de falar isso. Né? Não existe bem que perdure e mal que não se acabe. Todo mundo sabe disso. E até como disse o tal Leopoldo Trepper, que foi um líder de uma rede de espionagem soviética durante a Segunda Guerra Mundial, ele falou o seguinte: pertenço a uma geração sacrificada pela história. Homens e mulheres que chegaram nos clarões de outubro, trazidos pelo grande sopro da Revolução Ascendente, e não imaginavam que, 50 anos mais tarde, só restaria de Lenin o corpo embalsamado na Praça Vermelha. Com tal sistema de coerção, alguns ainda ousam a falar de socialismo? E é exatamente isso. Haverá de chegar aos brasileiros também o dia em que poderemos dizer que pertencemos a uma geração que assistimos à ascensão e à queda do autoritarismo judicial no Brasil, pois não existe coerção ou repressão exercida pelo Estado que combata a verdade por muito tempo. A verdade, ela é soberana, pode durar uma eternidade, mas um dia ela aparece, um dia ela surge. E quando ela surge, não há como negar. Porque todo mundo está vendo e está sabendo o que está acontecendo. Não existe mais justiça de verdade. Não existe mais direito a um simples advogado em defender seu cliente. Não lhe é permitido se apresentar perante um juiz para defender seu cliente. Não existe chance para um advogado pegar um inquérito sequer que é considerado sigiloso. Como ele pode defender seu cliente? E não é possível aceitar que uma única pessoa seja vítima, seja acusador e seja juiz da mesma situação. Então é claro que um dia essa situação há de mudar, fatalmente, porque os absurdos são tantos que chega uma hora que bate no teto. Não há mais como se tornar pior do que já está. Essa é a nossa realidade. Por isso, a importância, voltamos a falar disto, da presença do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos a partir de agora, para se juntar a outros que lá estão buscando justiça dos Estados Unidos da América. Porque aqui no Brasil já se sabe que a justiça não vai trabalhar a favor dos conservadores, das pessoas de bem. Eu não me sinto nem um pouco preocupado em nos caracterizarmos como pessoas do bem, dando a entender que os outros não são, porque, evidentemente, quem preferiu o outro lado não pode ser chamado de uma pessoa sensata, não pode ser chamado de uma pessoa inteligente, não se pode ser chamado de uma pessoa qualificada a entender o que está acontecendo. Só podemos dizer, sim, que entre eles existem muitos inocentes. Muitas pessoas que, no desespero pela vida difícil, preferiam trocar a própria liberdade por uma Bolsa Família, por incentivos sociais. São assim que eles são cooptados. São pessoas de bem, mas são pessoas fechadas
para a verdade política. Enquanto isso, quem não está nem aí com a peteca é o mandatário brasileiro que embarcou hoje para o Japão e ao Vietnã, com uma comitiva de dar gosto, uma comitiva de dar vergonha, não gosto, vergonha de sermos brasileiros e termos estas pessoas nos representando. Junto do mandatário brasileiro, pelo menos 17 parlamentares estão presentes, ministros, sindicalistas e outras autoridades. Entre os convidados estão o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, seus antecessores, Arthur Lira, que foi o presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco. Todos estão nessa viagem da farra. Sim, não venham com a conversa que vão lá vão tratar do futuro do Brasil, dos negócios do Brasil. Claro que não. Vão lá deitar e rolar, conhecer mais alguns países, né? Comer sushi à vontade, porque sushi aqui no Brasil é caro. Mas lá, né? O dinheiro não é deles, pode custar o que for que eles vão pagar. Mas não foram só eles. Também foram convidados os líderes de partidos aliados. A comitiva acompanhará o presidente também para o Vietnã, depois de visitarem o Japão. A volta está marcada só lá para o dia 30. Claro, não dá para ir e voltar em 4, 5 dias, né? A viagem é longa. Como vocês estão vendo, eis aí a lista, né, dos que foram convidados. E junto de todos esses, também estão os principais presidentes de lideranças sindicais. Ou melhor dizendo, me embananei todo, estão os presidentes das 3 principais entidades sindicais do país. Presidente da Força Sindical, da União Geral dos Trabalhadores e da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muita gente, não é? Mas não acabou. Além dessa trupe toda que integram a comitiva presidencial, estão 47 assessores e funcionários do executivo, que viajaram juntos para acompanhar o presidente e os ministros. Claro, eles querem tirar o sapato, vai chegar um ali tirar o sapatinho dele. Suja a boca na hora que estiver ali se lambuzando com bem bom, o cara vem passar o guardanapo e limpa. Puxa a cadeira para ele sentar, né? Essa turma toda lotou um avião, um Boeing, porque o avião do presidente era pequeno. Para não me esquecer, também tem o pessoalzinho da JBS, os irmãozinhos da JBS e os executivos da Embraer, que também foram lá, dizem eles, para participar do Fórum Empresarial em Tóquio. Muito bem. Do lado, tá ali, né? Do outro lado do planeta. O Japão deve ser realmente maravilhoso. Eu adoraria conhecer Tóquio. Tenho maior curiosidade. É um país que trabalha, que luta, que prospera, que já passou tremendas dificuldades e é um país fortíssimo. Mas, a nível de relações comerciais com o Brasil, me desculpe, o Brasil nunca quis se preocupar em ter relações comerciais com o Japão, a não ser as diplomáticas. Até porque o Japão, que é mais esperto que o Brasil, prefere fazer negócios ou relações comerciais com os Estados Unidos ou com a Europa. Mas isso é outro assunto. Fato é que essa turma está lá. A primeira dama que aparece na imagem que eu coloquei já foi para o Japão no início dessa semana. Ela foi lá preparar o ambiente, saber onde ficam os melhores restaurantes, as principais lojas, as grifes, né? Isso é de suma importância para o desenvolvimento brasileiro. Então, meus amigos, é contra tudo isso que nós temos que lutar, e não é pouca coisa, é muita coisa. Quando ouvimos o governo dizer que a inflação aconteceu por conta disso, por conta daquilo, e que agora
no ano que vem, aí sim nós vamos ver os resultados e tal. Tudo balela, tudo conversa fiada. Se o país está numa situação péssima economicamente falando, é por culpa dos desmandos, dos gastos que esse governo executa. É dinheiro caindo pela torneira, ralo abaixo. O que eles conseguem pegar, enfiam no bolso. E o brasileiro chupa o dedo. Ou chupa pé de galinha, quando não dá para colocar o pé da galinha numa sopa. Porque é o que sobrou para o brasileiro. Essa é a atual situação e que, claro, não tem como a gente imaginar uma mudança tão rápida como imaginamos, porque 2026 poderemos colocar um número maior de parlamentares lá dentro? Poderemos. Se deixarem, né? Se deixarem, a gente coloca. Mas vai mudar alguma coisa? O Alcolumbre vai estar lá. Não preciso nem dizer que vai ser reeleito daqui a 2 anos, porque é tudo um jogo de carta marcada. O Hugo Mota vai estar lá. Eles colocarão em pauta os projetos que nos interessam? Claro que não. Não colocam, porque todos têm o rabo preso. Todos têm sua historinha para contar, e essas historinhas estão muito bem guardadas nas gavetas da Suprema Corte. Só entra no poder quem tem o rabo preso. Só chega ao poder quem tem uma historinha para contar. Agora, quem pode contar coisas boas, conta. E até mudando de assunto, é uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês, porque todos nós já sabemos aí da importância do Elon Musk lá nos Estados Unidos, nos dias de hoje principalmente. Se a coisa começou a entornar contra aquele ministro, também é por conta de Elon Musk. A partir do momento que aquele ministro resolveu enfrentar uma empresa americana, ele comprou uma briga que não tem como aguentar. E o Elon Musk, evidentemente, se tornou uma pessoa mais importante do que poderíamos imaginar. Não somente pelo papel que ele vem desempenhando no governo de Donald Trump, mas como a mente brilhante que possui. Musk não é um empresário convencional, e muitas pessoas já estão percebendo isto, mas provavelmente estamos longe de estarmos totalmente cientes do papel significativo que ele poderá desempenhar nos próximos anos. Os projetos de Elon Musk sempre foram de chamar a atenção. E para variar, existe mais um muito interessante, que é o Starbase, né? A base da estrela. O projeto Space City, ou Space City, da SpaceX, é muito X, né? Ou seja, o projeto se chama Space City, que é da empresa SpaceX, que fica lá no Texas, busca estabelecer um município, uma cidade autossuficiente perto de Boca Chica, uma cidade, né? Para os funcionários e familiares que participaram do desenvolvimento do foguete Starship, com moradia, escolas e serviços essenciais, apoiados por um grande investimento em infraestrutura tecnológica. Ou seja, a Space City será uma cidade preparada para quem trabalha na empresa de Elon Musk. Muito bem. Fundar uma cidade vinculada a uma empresa já não é novidade. Já existem muitas, inclusive no Brasil. Cidades pequenas, evidentemente, mas já existe. De fato, isso era comum em outras épocas, quando a indústria exigia muita mão de obra. E era comum que uma única empresa precisasse de um exército de trabalhadores grande o suficiente para formar sua própria população. Mas a Starbase não será apenas uma cidade para abrigar os trabalhadores da SpaceX. Será uma cidade onde a filosofia do melhor empresário do mundo estará presente em cada detalhe. Para evitar que a Starbase seja enredada pela regulamentação estadual e federal e se torne subserviente aos burocratas do Texas e de Washington também,
o empreendedor e investidor americano Balaji Srinivasan propôs a criação da Zona Especial Elan, ZEE, que consiste em dar à Starbase total soberania sobre sua regulamentação, ou seja, uma cidade que será comandada com as ideias de Elon Musk e não terá nenhum tipo de interferência estadual ou federal. É uma tentativa ousada de dar poder a uma única pessoa, mas é necessário. Essa proposta tem como pano de fundo evitar que o crescimento tecnológico da China se distancie dos Estados Unidos, já que a capacidade de produção da China é incomparável, até pelo tamanho da população que tem. O Ocidente perdeu a batalha há muito tempo para a China, como a própria Alemanha demonstrará nos próximos anos. A única maneira de reverter a situação é tomar medidas excepcionais, dando autonomia a quem tem condições de fazer prosperar o desenvolvimento tecnológico americano. E o que poderia ser mais excepcional do que dar aos seus melhores empreendedores total liberdade para fazer o que eles fazem melhor? Pois é, quando eu leio uma notícia como essa que saiu no site da Panam, né, que é um site lá do Panamá, eu me sinto invejoso demais dos Estados Unidos, muito embora possa me sentir orgulhoso por ser um cidadão americano. Mas como seria bom se o Brasil tivesse um poder tecnológico e indústrias suficientemente fortes para desenvolverem dentro do Brasil tecnologia suficiente para transformar o petróleo em óleo diesel, em gasolina, sem precisar de refinarias internacionais. Como seria bom se o Brasil pudesse usar sua borracha da Amazônia, com a abundância que tem, para fabricar os pneus de automóveis, sem precisar importar pneus de fora. Como seria bom termos um Brasil tecnologicamente avançado, a ponto de não dependermos de tecnologia internacional. E aí a pergunta que a gente sempre faz é a mesma: por que que isso não acontece no Brasil? E a resposta já está em tudo isso que eu já falei para vocês sobre o Brasil. Nosso Brasil não tem interesse em crescimento, em desenvolvimento financeiro, educacional, tecnológico, porque a intenção do nosso governo civil sempre foi o de colocar o brasileiro em uma coleira. Sempre foi o de enredar o brasileiro a se tornar dependente do Estado. Quando o Estado consegue fazer de você uma pessoa dependente, você perde a sua naturalidade, sua desenvoltura de correr atrás. Por isso nós temos que elogiar e muito os brasileiros que conseguem, por conta própria, se desenvolverem, estudarem, correrem atrás. Os que conseguem ser empreendedores num país como o Brasil. Felizmente ainda tem muita gente. Tem muitos jovens ainda no bom caminho. E são nesses jovens que nós temos que depositar nossas esperanças daqui por diante. Porque a nossa turminha aqui dos 6.0 cilindradas, 7.0, claramente sabe que não temos tanto tempo para reverter a situação. Mas os jovens têm. Os jovens possuem essa capacidade, né? Por mais que tenham outros que preferem ficar no nem, não faz porcaria nenhuma da vida. Mas eu quero dizer a vocês que foi muito bom conversar com vocês todos nesse sábado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Notícias para valer não existem muitas nesse momento, a não ser as já conhecidas. Então eu procurei fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para nos acompanhar no Terra Brasilis News. E quem puder colaborar com o canal, eu agradeço. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.